pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, prosseguindo o assunto de sintaxe, vamos aprender a classificar o predicado. Recordando as aulas anteriores, o sujeito de uma oração é o termo do qual a oração fala, enquanto que o predicado é o que a oração fala sobre esse sujeito. Numa das nossas aulas anteriores, nós aprendemos a determinar o núcleo do sujeito, ou seja, o termo mais importante dentro do sujeito. Nessa aula nós vamos aprender a determinar o núcleo do predicado, ou seja, o termo mais importante dentro do predicado. Vamos também aprender a classificar o predicado, uma classificação que é feita de acordo com o tipo de núcleo que esse predicado tiver. Vejam essas três orações. Já aprendemos a separar o sujeito, que é o que está em preto, e o predicado, que é o que está em vermelho. No caso da primeira oração, o núcleo do predicado é o termo que nós vamos destacar agora. Quem quiser pode dar uma pausa. Todo mundo concorda que o termo esquizofrênico é o termo mais importante do predicado? Afinal de contas, o que o predicado fala sobre o sujeito Van Gogh é que ele tem essa característica. Quando um predicado tem como núcleo um nome, como é o caso desse predicado, nós chamamos de predicado nominal. Só que a segunda oração tem como núcleo do predicado o verbo pular, já que essa é a principal ideia que esse predicado fala sobre o sujeito, o gato, a ação de pular. Em predicados como o dessa oração, em que o núcleo é um verbo, nós chamamos de predicado verbal. Já na terceira oração, nós temos dois núcleos, o verbo encontrar e o adjetivo doente. Porque uma das coisas que a oração fala sobre o sujeito eu é a ação de encontrar. Além disso, entende-se pela frase que o adjetivo doente não é uma característica da Joana, e sim um estado de Joana que está atrelado à ação de encontrar. Então esse predicado tem dois núcleos significativos, o verbo encontrar e o adjetivo doente. Apresenta então um núcleo verbal e outro núcleo nominal. Um predicado como esse é chamado de predicado verbo nominal. Agora vamos fazer algumas observações sobre esse último tipo de predicado, o predicado verbo nominal. Vejam essas duas orações. O predicado de cada uma dessas duas orações tem dois núcleos, um verbal e outro nominal. Os núcleos estão sublinhados. Vejam que o núcleo nominal do primeiro predicado é o adjetivo doente, que está atrelado à ação de encontrar, já que a oração não está dizendo que Joana é doente, e sim que Joana estava doente no momento em que ocorreu a ação de encontrar. Ação essa expressa pelo núcleo verbal. No segundo predicado, o núcleo nominal feliz também está atrelado à ação de subir no pódio, já que não está dizendo que o atleta é feliz, e sim que ele estava feliz no momento em que ele subiu no pódio. Entretanto, vejam essa outra oração. O médico acendeu a luz vermelha. Essa oração tem predicado verbal, porque o único núcleo é o verbo acender. Aí muitos vão perguntar: peraí, professor, mas o adjetivo vermelha não é o outro núcleo, como nos outros dois predicados? E a resposta é não. Vejam que a cor vermelha não está atrelada à ação de o médico acender a luz. Então, por isso, esse adjetivo vermelha não é outro núcleo. Bem, estamos estudando nessa videoaula as três classificações do predicado, exemplificando cada um desses tipos de predicado. Por se tratar de um assunto mais complexo, nós vamos aprofundar o estudo desses três tipos de predicado, cada um em uma das nossas próximas videoaulas. De qualquer maneira, só com essa videoaula já é possível se resolver algumas questões de concurso. Vamos agora comentar uma dessas questões. Enem 2010.
Concurso para auxiliar de enfermagem da Prefeitura de Piracuruca, no Piauí. A correta classificação do predicado encontra-se em A. Alguns psiquiatras acusam colegas de receitarem a droga. Predicado nominal. B. Uma droga poderia ajudar nesses casos. Predicado verbo nominal. C. A cientista virou uma fera com o resultado da pesquisa. Predicado verbal. D. Essa molécula é um receptor celular. Predicado nominal. E. Uma dose do esteroide THP é suficiente. Predicado verbal. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. Para entendermos melhor, vamos colocar nessa alternativa gabarito o predicado em vermelho e vamos sublinhar o núcleo. Então, o núcleo é um nome, não é um verbo. Então, temos um predicado nominal. Para entendermos melhor, vamos colocar todos os predicados em vermelho. Na alternativa A, o núcleo do predicado é o verbo acusar. Trata-se, portanto, de um predicado verbal. Na alternativa B, o núcleo é a locução verbal poderia ajudar. Trata-se, portanto, de um predicado verbal. Na alternativa C, o núcleo é o substantivo fera. Trata-se, portanto, de um predicado nominal. E na alternativa E, o núcleo é o adjetivo suficiente. Trata-se, portanto, de um predicado nominal. Bem, como eu já disse, nós vamos aprofundar o estudo de cada um desses tipos de predicado em nossas próximas aulas. Entretanto, essa questão que nós acabamos de comentar é de fácil resolução, pelo menos para quem dominar o assunto dessa videoaula. Então, a grande vantagem numa questão como essa tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo disponível para resolver questões mais difíceis. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação de vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas atualidades. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente nós agradecemos a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.